o cemitério de intenções. Existe um local onde estão enterrados os maiores tesouros do mundo. Lá, você encontra livros best-sellers que nunca foram escritos, empresas bilionárias que nunca foram abertas, invenções que mudariam a humanidade, mas nunca saíram do papel. Esse lugar não é um banco, nem uma mina de ouro. Esse lugar é o cemitério das suas intenções. E o coveiro que enterra esses sonhos tem um nome: amanhã. A pobreza, senhoras e senhores, não é falta de dinheiro no bolso. A pobreza é uma doença do sistema nervoso chamada indecisão. Você tem o desejo, você desenhou o plano, mas você trava. Você diz: vou começar na segunda-feira, vou esperar a economia melhorar, vou ver o que minha esposa acha. Enquanto você espera um momento perfeito que nunca virá, o tempo, que é o único recurso não renovável do universo, está sendo drenado das suas veias. Napoleon Hill, após entrevistar mais de 25 mil homens e mulheres considerados fracassados, descobriu um dado estatístico assustador. A procrastinação, o hábito de deixar para depois, estava presente em quase 100% dos casos. Não era falta de sorte, era falta de coragem. Bem-vindo ao dia 7 do Protocolo Mestre. Hoje, nós vamos dissecar a anatomia da decisão. Nós vamos entender por que os ricos decidem rápido e mudam de ideia devagar, enquanto os pobres decidem devagar e mudam de ideia rápido. E eu vou contar a história de 56 homens que assinaram um pacto de morte para criar a nação mais rica da Terra. A definição técnica: cortar a carne. Vamos começar pela etimologia. As palavras têm poder. A palavra decisão vem do latim decidere. De significa fora. Caedere significa cortar. Portanto, decidir significa literalmente cortar fora. Quando você toma uma decisão real, você amputa todas as outras possibilidades. Você corta o caminho de volta. Você queima a ponte atrás de você. A maioria das pessoas hoje não decide. Elas apenas têm preferências. Dizer, eu gostaria de ser rico, não é uma decisão, é um desejo fraco. Dizer, eu vou ser rico ou vou morrer tentando, é uma decisão. A diferença vibracional entre essas duas frases é o que separa o mendigo do magnata. Hill analisou centenas de multimilionários, figuras titânicas como Henry Ford e Andrew Carnegie. Todos eles, sem exceção, compartilhavam o mesmo traço psicológico, a capacidade de chegar a uma decisão em questão de segundos e a teimosia de se manter nela por décadas, ignorando todas as críticas. O fracassado faz exatamente o oposto. Ele leva meses, às vezes anos, para decidir começar um projeto simples. Ele pede a opinião de vizinhos, amigos e parentes que estão tão quebrados quanto ele. E quando ele finalmente começa, no primeiro obstáculo, ele muda de ideia e desiste. Mas de onde vem essa paralisia? Hill explica que a indecisão é um hábito que começa na infância. O sistema escolar, como vimos no dia 4, treina você para não decidir. Na escola, você não decide o que estuda, não decide quando come, não decide quando fala. Você é treinado para obedecer e esperar instruções. Você sai de lá com um diploma, mas com a vontade amputada. Você entra no mercado de trabalho esperando que um chefe lhe diga o que fazer. E quando você tenta empreender, você trava, porque não tem ninguém te dando ordens. Você é o general, mas sua mente ainda é a de um soldado raso. Essa inércia é a raiz da pobreza. Para entender o que é uma decisão de verdade, precisamos voltar a 4 de julho de 1776, na Filadélfia. Nós olhamos para a Declaração da Independência dos Estados Unidos como um feriado, um evento bonito, mas a realidade daquele dia foi sombria e aterrorizante. 56 homens se reuniram em uma sala fechada. O ar estava pesado. Eles não estavam apenas assinando um papel político, eles estavam cometendo alta traição contra a coroa britânica. Cada homem que colocasse a caneta naquele pergaminho sabia: se o plano falhasse, e as chances de falha eram enormes, eles não seriam apenas presos, eles seriam caçados, suas terras seriam confiscadas, suas famílias seriam jogadas na miséria e eles seriam enforcados em praça pública até a morte.
John Hancock, o presidente do Congresso, foi o primeiro a assinar. Diz a lenda que ele escreveu seu nome em letras gigantescas e disse: "Quero que o rei George consiga ler isso sem óculos." Naquele exato momento, Hancock cortou a ponte. Não havia volta. Era liberdade ou morte. Não havia plano B. Hill afirma categoricamente: o poder que criou a nação mais rica do mundo não foi o exército, não foi o dinheiro, foi a decisão cristalizada daqueles 56 homens. Essa frequência mental de tudo ou nada gerou uma força que derrotou o maior império militar da época. A pergunta que o sindicato faz a você hoje é: você tem a coragem de assinar sua própria declaração de independência financeira? Você tem coragem de dizer ao seu chefe, aos seus amigos medíocres e aos seus velhos hábitos que você não pertence mais a eles? Ou você vai continuar esperando a aprovação do rei? A estratégia militar, queimando os navios. Há uma outra história que ilustra isso. Quando o conquistador Hernán Cortés desembarcou no México com um pequeno exército para enfrentar o vasto Império Azteca, seus soldados estavam apavorados. Eles queriam voltar para casa. O que Cortés fez? Ele não fez um discurso motivacional. Ele mandou queimar os próprios navios. Quando a frota ardia em chamas no horizonte, ele disse aos seus homens: "Agora só existe uma maneira de voltarmos para casa, nos navios dos nossos inimigos, depois de vencermos." Eles venceram, porque quem não tem opção de recuar, luta com a fúria de um demônio. Você tem mantido seus navios intactos, você tem mantido seu emprego seguro como muleta, você tem mantido suas desculpas. É por isso que você não avança. O conforto é o inimigo da glória. Mas o que impede você de acender o fósforo? O medo da crítica. Hill diz que opiniões são a mercadoria mais barata da Terra. Todo mundo tem um estoque de opiniões ignorantes, pronto para entregar a qualquer um que aceitar. Seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, eles não construíram nada, mas adoram dizer como você deve construir sua vida. Se você toma decisões baseadas no que eles vão pensar, você já fracassou. Eles não pagam suas contas. O protocolo exige frieza. O líder, por definição, é solitário no momento da decisão. O comitê discute, mas o indivíduo decide. A dinâmica da velocidade e o exercício prático. Existe uma lei física no sucesso. O dinheiro ama a velocidade. Quando a oportunidade aparece, ela tem uma janela curta. O procrastinador hesita, analisa, duvida. O executor ataca. Você acha que precisa de mais informações para decidir. Isso é mentira. Você tem informações suficientes. O que lhe falta é culhão. O excesso de análise é apenas medo disfarçado de inteligência. Para curar essa paralisia, a partir de hoje, você vai aplicar a regra dos 3 segundos. Treine nas pequenas coisas. Vai escolher o almoço? 3 segundos. Vai responder um e-mail chato? 3 segundos. Vai levantar da cama? 3 segundos. Conte mentalmente. 1, 2, 3, ação. Não se permita negociar consigo mesmo. A negociação gera dúvida. A ação gera confiança. E para o seu grande projeto, estabeleça um prazo público. Diga a alguém que você respeita que eu vou lançar isso até o dia X. Coloque sua reputação em jogo. Crie uma situação onde não fazer seja mais doloroso do que fazer. O poder do silêncio. Um último aviso tático. Napoleon Hill alerta: diga ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro se mostre. Quem decide de verdade não fala muito. Quem fala muito geralmente está tentando se convencer. Gaste sua energia executando, não explicando. A decisão real é silenciosa, fria e implacável. A procrastinação termina hoje, não amanhã. Hoje. O seu eu do futuro está implorando para que você tome a decisão agora. Eu quero ver quem tem o pulso firme neste grupo. Vá aos comentários e escreva o comando que separa os líderes dos seguidores. Escreva: "Eu decido agora". Não ignore, digite. Treine seu cérebro para obedecer ao seu comando imediato. Eu decido agora. Amanhã, dia 8, agora que você decidiu, o mundo vai testar sua resolução. Vai doer, vai ser difícil. Amanhã vamos falar sobre a persistência e como desenvolver a pele de aço necessária para atravessar o inferno sem se queimar. O tempo acabou. A execução começou.
Bem-vindo ao Sindicato da Mente.